Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais essa manhã para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida, compartilhar com você algo do Senhor. Vamos lá. Eu tenho uma palavra hoje que tem como título Chave de Reversão. Como a gente tem um tempo aqui de 1 hora, eu vou estar ministrando e ao final espero conseguir finalizar hoje ainda, né? Abre a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas 7. É um texto bastante conhecido, é um texto que já foi muito ministrado, é um texto que muitas pessoas já pregaram, mas no ano passado Deus me fez ler esse texto e abrir a minha visão em relação a algo que muitas das vezes a gente não percebe e não aplica nesse texto. E depois desse tempo todo, né, isso foi mais ou menos em agosto para setembro, e aí quando nós entramos nesse período de pandemia, de distanciamento, isso ficou muito evidente para mim. E eu já compartilhei isso de forma privada para algumas pessoas, mas ontem, enquanto nós orávamos, enquanto nós estávamos em oração, eu senti a confirmação de estar ministrando essa palavra. Então, 2 Crônicas 7 diz assim, eu vou ler, na verdade, o capítulo 7 do verso 1 até o 14, que diz assim, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas, com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas de frente deles, e todo Israel estava em pé. E Salomão santificou em meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não poderia caber o holocausto e a oferta de manjares e a gordura. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa 7 dias, e todo o Israel com ele, uma muito grande multidão, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao 8º dia, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. E no dia 23º do 7º mês, o rei deixou ir o povo para as suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo de Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E eu queria que você prestasse atenção nesses 2 versículos. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse último versículo é o versículo mais conhecido.
É o versículo que nós já ouvimos, já cantamos muito sobre esse versículo. Mas eu quero te fazer refletir sobre o contexto de onde está esse texto. A gente tem aprendido a ler a palavra e a observá-la de uma forma diferente. Ela fala com a gente, né? E o contexto desse texto, ele é uma resposta a Salomão. Davi queria construir um templo ao Senhor. Não sei se vocês lembram, mas Davi fala sobre ele estar num palácio e a casa do Senhor, a arca, né, ela não está. E ele queria construir, ele disse que queria construir um palácio para Deus. E nesse contexto, Deus fala para ele que ele não iria construir. Davi tinha as mãos ensanguentadas, era um homem de guerra. Deus deu a ele muitas vitórias em guerra. E ele não construiria esse templo. Só que, interessante, porque o texto também não diz que Deus mandou Salomão construir. O texto vai dizer que Davi deixa a instrução para Salomão construir. E diz que é para Salomão construir, como é para Salomão construir. E Salomão então faz conforme o pai deixa orientado, ele começa a construir. E quando ele constrói esse templo, e quando ele começa a falar mais aqui no capítulo 7, né, do 6 para o 7, quando ele termina essa construção do templo, ele vai oferecer sacrifício, ele vai oferecer holocausto. Ele vai fazer uma tipologia, na verdade, né? Esse texto, não Salomão, o texto. Como habitação de Deus, ele é uma tipologia a nós, casa, morada. E eu vou mostrar para você isso no texto. A primeira coisa que eu quero abordar nesse texto é: quem é essa casa de sacrifício? Vai lá no verso 13 e observa o que diz. No verso 13, não, perdão. No capítulo aqui anterior, quando ele abençoa, né, ele vai abençoar tudo e vai dizer que ele vai estender as mãos para os céus, ele vai consagrar. E aí, conforme ele vai falando, ele vai dizer assim no verso 11: Salomão acabou a casa do Senhor, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então, o que acontece? Esse templo que foi construído por Salomão, ele é o primeiro templo. Ele é o templo que foi construído exatamente no lugar onde Abraão oferece Isaque como sacrifício, no Monte Moriá. Ali é construído esse templo. E esse templo, a história vai dizer que Nabucodonosor destruiu ele. E aí, um segundo templo vai ser construído na época de Neemias. A gente também conhece muito essa passagem, né? Aonde Neemias e Esdras, eles vão reconstruir, e aonde eles vão reconstruir os muros da cidade, onde eles vão reconstruir o templo. É quando Esdras descobre, encontra a lei que estava jogada dentro do templo, e ele pega e ele restaura a palavra de novo entre o povo. E esse templo, ele é o templo onde depois, futuramente, quando Jesus vem, Jesus vai cumprir aquilo que a gente já até estudou, né, nas outras pregações, aí, nas outras mensagens. E quando Jesus, então, está no Calvário, e ele diz, está consumado, vocês lembram que um dos fenômenos que acontece quando Jesus é crucificado e ele entrega o seu espírito por vontade, porque ele está cumprindo a vontade do Pai, uma das coisas que acontece é que nesse momento o véu do templo, ele se rasga. O templo, e amanhã a gente vai esmiuçar esse assunto. Eu quero falar com vocês sobre o sacerdócio. O templo, ele era dividido em áreas onde cada tipo de pessoa poderia acessar uma determinada área. Nós mulheres, por exemplo, não poderíamos
acessar a área dos sacerdotes. Nós tínhamos o lugar das mulheres, nós deveríamos ficar ali. Mas existia o santo lugar, né? E o santíssimo lugar, o santo dos santos. E nesse lugar santo dos santos, só quem poderia entrar eram os sacerdotes. Eram aqueles que estavam preparados, eles eram separados, eles estavam purificados para entrar ali naquele lugar aonde iria ser feito o sacrifício. Aqui no texto, Salomão fala que foi feito todo o sacrifício do lado de fora porque dentro não daria. Todo esse ambiente que foi construído, todo esse altar de bronze, a bacia de bronze, o altar, toda essa simbologia, né, ela tinha um objetivo. E no tempo de Jesus, quando Jesus entrega o Espírito e o véu do templo se rasga, isso queria dizer o seguinte, que o sacerdote era o único que poderia entrar lá no Santo dos Santos para fazer aquele sacrifício de expiação pelo pecado do povo. Era ele que ia lá enviar a oferta, era ele que ia sacrificar aquela oferta ao Senhor, como intermediário. Só que repare, o véu do templo se rasga e ele não se rasga de baixo para cima, como se alguém pegasse e rasgasse alguma coisa. Ele é rasgado de alto a baixo. Isso quer dizer que algo sobrenatural acontece. E por que isso acontece? Porque naquele momento, Jesus estava se tornando o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, aquele que viria para ser a ligação entre o Pai e os homens, o intermediário, porque quando ele volta e se senta à destra do Pai como intercessor. Então, quando o véu do templo se rasga, quer dizer que não havia mais essa intermediação por um homem, mas por Jesus Cristo. E isso significa, queridos, que quando isso acontece, a gente também já estudou sobre isso, mas quando isso acontece, vai acontecer o quê? A habitação do Espírito Santo em nós. E quando nos tornamos a habitação do Espírito Santo, nos tornamos esse templo. Poliana, mas você está dando essa volta toda para quê? Porque você precisa entender quem é a casa de sacrifício. O texto em Salomão vai dizer sobre casa de sacrifício. Só que eu queria que você fosse comigo no texto aqui de Atos 7, 48. Perdão, vamos antes em Hebreus. Hebreus 7, 26, que vai dizer assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. E em Atos 7 também, versos 48, vai dizer assim, 47 antes, e Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Então aqui a gente vê que essa tipologia da casa aponta para nós. Nós somos essa morada, a morada do Senhor. Então, quem é essa casa de sacrifício que o texto fala? A casa de sacrifício que o texto fala somos nós. Interessante porque quando nos tornamos a habitação, né? Mesmo assim, ao longo do tempo, os homens sempre buscaram essa intermediação. E alguns buscam até hoje porque não encontraram a Jesus. E no ano 70 depois de Cristo,
o templo ele é destruído numa revolta judaica. Só que nesse lugar aonde o templo é construído, hoje existem três praticamente religiões, existem três, vamos dizer, três tipos de três grupos que reivindicam e ali eles também adoram. Nesse lugar, no Monte do Templo, tem a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, onde fazem adoração. E interessante é que eu estava pesquisando que existe uma rocha lá onde são feitos ainda os sacrifícios. Perceba, o véu do templo já rasgou, mas ainda existem aqueles que ainda não tiveram acesso, ainda não conheceram essa verdade e não foram libertos e expostos a ela. Contudo, nós entendemos o seguinte, quando o texto diz aqui: e o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O Senhor vem e fala com Salomão isso. Perceba que essa é uma tipologia, um apontamento para nós. E ele vai dizer: se eu cerrar os céus. Então quer dizer que o Senhor pode cerrar os céus. Isso quer dizer que algumas vezes não é o diabo que manda determinadas coisas. Muitas das vezes a gente coloca a culpa na pessoa errada. Às vezes o Senhor cerra os céus. E quando ele cerra os céus, isso significa que ele está chamando a nossa atenção para algo. E a segunda coisa que eu quero abordar nesse texto é: o que muda decisões? O texto vai dizer: se eu fechar os céus, se não houver chuvas. Quando o céu está fechado, uma das coisas que acontece, né, quando a gente cita sobre os céus fechados, é chuva. Não tem chuva. Vocês lembram que Elias orou e não choveu sobre Israel. Perceba que quando a terra fica sem chuva, acontece um fenômeno na agricultura. Não existe a terra, ela não é regada, ela não tem ali como frutificar da forma que deveria. E existe um receio, porque não está chovendo, porque não está sendo molhada a terra. A gente trazendo isso para o mundo espiritual, a chuva, ela também representa bênçãos, ela representa algo que o Senhor está enviando para nós. Então perceba, Deus fala que se eu cerrar os céus. No sul do nosso país, eles estão vivendo um tempo de seca neste período, muito grande. Coisa que já não acontecia há algum tempo. Então quero que você preste atenção. A palavra diz: se eu, o Senhor, se eu cerrar os céus. A outra coisa que acontece com os céus cerrados é a comunicação. Perceba que nada chega até nós se o céu estiver fechado. Isso significa o seguinte, que se o Senhor não quiser falar, Ele cerra os céus. Você já passou pela experiência, não já? De falar assim: eu oro, mas eu não ouço. Deus não está falando, Deus está em silêncio. É ruim isso. Às vezes é até desesperador para alguns, né? Mas cerrar os céus também é uma falta de comunicação. E essa falta de comunicação, ela pode trazer algum desequilíbrio. Quando fala sobre cerrar os céus, sobre a questão da água também, a gente pode fazer uma referência à palavra. O cerrar os céus aqui, da água, da palavra. O que está sendo liberado do Senhor para nós. Então ele diz: se eu cerrar os céus. E o texto continua: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Queridos, quando que o Senhor envia a peste sobre o povo? Quando que na Bíblia falou sobre o Senhor ter enviado a peste sobre o povo? Toda vez que fala sobre o Senhor ter enviado a peste sobre o povo, fazia referência a uma disciplina. Vou usar a palavra castigo. Ela é um pouco mais dura,
mas é uma disciplina. Interessante que quando os gafanhotos vêm sobre a terra, eles consomem o alimento. O gafanhoto, ele representa um animal que destrói. Eu não sei se você sabe, mas também ali próximo ao sul, aqui na divisa já na América Latina, os gafanhotos estavam invadindo as plantações, estavam próximos ao nosso país. Eu estou falando de gafanhotos mesmo, animais físicos. Estava vindo uma nuvem inteira de gafanhotos, na verdade uma praga de gafanhotos, e eles estavam destruindo a alimentação, a plantação na América Latina, e eles estavam vindo em direção ao Brasil. Se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, o consumo da terra é o nosso plantio que vai nos dar alimento. Se a terra não der alimento, ou pela chuva, porque não foi regada e não pôde passar pelo processo, ou pelo consumo de animais, de pragas, isso quer dizer que nós não teremos colheita. Isso quer dizer que nós não vamos ter o sustento, o alimento. E se nós levarmos esse alimento para o lado, para a visão espiritual, isso também é muito sério. E ele diz, se eu enviar a peste. Você lembra do Egito? O Senhor enviou várias pestes. E as pestes eram para despertamento. Era para dizer aos egípcios assim, larga o meu povo. Deus enviou pestes. Eu quero que na sua cabeça fique bem claro que o texto começa, se eu. Deus está dizendo assim, se eu fizer, se eu agir assim, isso quer dizer que ele pode agir assim. Isso quer dizer que se ele quiser, ele fará assim, porque ele é Deus. Lembra também que o tema é chave de reversão. E o texto continua. Tudo, porém, pode ser revertido. Porque o texto continua assim, e se? A conjugação se é uma condição. Então, se existe uma condição, quer dizer que mesmo que a gente esteja vivendo uma situação extremamente desfavorável, existe uma forma de reverter isso. E que forma de reverter isso é essa? Vamos lá então. A reversão exige o quê? O texto vai dizer no versículo 4 que nós vamos dividir esse versículo 4 em 7 a 8 partes. A primeira parte é assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Primeiramente, Deus fala que o povo precisa chamar pelo nome dele. O povo não pode chamar por nenhum outro. Nenhum outro é capaz de realizar o que ele pode realizar. Ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Nós somos o povo de Deus. Nós chamamos pelo nome dele. A questão é, existe o chamamento por outros deuses? Porque às vezes a gente chama pelo nome do Senhor, mas também recorre a outras formas. Será que o lugar dele, que deveria ser único, está sendo dividido? A reversão exige algumas mudanças. A primeira dela é, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Nós precisamos entronizar o Senhor. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. Ele está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você conhece a oração. Em todo tempo, a oração entroniza a Deus Pai. Não há outro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós precisamos clamar pelo nome do Senhor. Se humilhar e orar. Verso 14. Eu estou dividindo o verso 14. Se humilhar e orar. A humilhação é uma submissão. A humilhação não é você... Às vezes a pessoa fala assim, ele foi humilhado. Mas a humilhação aqui que Deus quer é a submissão. É reconhecer esse governo.
É se prostrar diante desse nome. Se humilhar e buscar a minha face. Isso tem a ver com intimidade. Isso tem a ver com relacionamento. Isso tem a ver com que você não vai buscar outra solução a não ser a solução que vem do trono de Deus, da boca do Senhor, que vai vir dele. Então ele diz que busca a minha face. A face de quem nós temos buscado nesse período? E sabe por que eu sinto que o Espírito Santo ministra o meu coração para ministrar essa palavra? Porque nós estamos vindo de uma série. Primeiro sobre encontros com Deus. Depois sobre o Espírito Santo. E aí, a gente precisa olhar e perceber assim: eu me encontrei? Ok, eu me encontrei. Eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim, ele age em mim, ok. Mas se existem algumas coisas que ainda não estão acontecendo, eu preciso ver, eu preciso analisar. E aí quando eu abro a Bíblia e digo, se eu cerrar os céus, e se eu não fizer a chuva cair, e se eu enviar as pragas, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso olhar para o ministério, eu preciso olhar para a minha família, eu preciso olhar para mim e falar assim, tem alguma coisa ainda errada? Eu estou buscando, eu me encontrei, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, mas tem alguma coisa ainda errada? O céu está cerrado, a praga está vindo, eu estou sendo atingida, eu estou falando isso de forma individual. Se isso está acontecendo, eu preciso olhar para mim e dizer, tem alguma coisa que precisa ainda ser ajustada. E aí ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chamar o nome do Senhor, se humilhar e orar, é preciso humilhação e oração. E a oração aqui é individual, porque ela vai falar aqui, que é o próximo tópico, né, sobre conversão. Então isso tem a ver com arrependimento. E o arrependimento, ele é individual. Eu não posso me arrepender por você. Você precisa se arrepender pelos seus pecados e eu pelos meus. Então a intimidade precisa ser algo constante. Se converter dos seus maus caminhos. A conversão é um ato de mudança de direção. Quem é motorista sabe que a gente está indo numa direção e vê assim, conversão à esquerda. Você vai saber que você vai precisar virar à esquerda. E você, para se converter, você vai ter que voltar aquilo que você já caminhou. Para você chegar no destino. Você já errou o caminho numa estrada? Às vezes existem estradas que você vai e aí aparece assim, próximo retorno, tantos quilômetros. Aí você fala, tudo bem, eu tô na direção certa, só que aí você erra a entrada. E você vai ter que andar todos aqueles quilômetros. E você vai ter que se converter, você vai voltar aquilo tudo. Você vai andar o caminho todo de volta até você chegar no seu destino. Conversão é isso. Você errou o caminho. Você passou da entrada ou da saída. Você vai ter que voltar. E a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nesse caminho, o caminho da verdade, a gente precisa trilhar por ele. E a gente precisa decidir seguir por essa verdade, por esse caminho. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Queridos, não faça da confissão de pecados atacado, sabe? Faz a confissão individual. Também não faça o seguinte, não amontoe tudo dentro de um saco e vai guardando e acumulando dentro da sua casa. O lixeiro passa aí na sua rua? Passa de frente à sua casa, do seu prédio? Pois é. Tem lugares que ele passa todo dia. Tem lugares que ele passa um dia sim, um dia não, né? Mas deixa eu te perguntar, quando o lixeiro passa na sua casa, ele bate na sua porta, ele entra e fala assim, me dá o lixo aí que eu vou levar o seu lixo? É assim que ele faz? Na minha casa não. Se eu não tirar o lixo, se eu não amarrar o saco, se eu não colocar o saco lá do lado de fora do meu portão, o lixeiro vai passar, ele não vai levar nada, porque não tem lixo ali para levar. O que você está fazendo com o seu lixo? Será que o seu lixo está sendo só acumulado?
só colocado num saco? Ou será que ele está sendo nem acumulado? Ele está espalhado pela sua casa. A sua casa é você. Você é a casa espiritual. Você precisa confessar nominalmente cada pecado. Você precisa declarar com voz alta. Porque na hora que você pecou, você expôs a tudo, ao mundo espiritual. Todos viram. Existe testemunha do pecado. E na hora de confessar, o Senhor está lá, à destra de Deus Pai, assentado, esperando para interceder por você. Mas às vezes a gente não quer se expor. A gente precisa confessar, nominalmente. A palavra diz, entra no seu quarto, tranca a sua porta. Você não precisa se expor para as pessoas que estão na sua casa necessariamente, a não ser que o pecado confessado envolva a sua família. Aí você precisa, até para a questão de liberação de perdão. Mas o pecado precisa ser confessado audivelmente. O mundo espiritual, você precisa confessar ao Pai. Então, quando ele fala se converter dos seus maus caminhos, a conversão também é você deixar. A conversão é você confessar e deixar. Você vai mudar. Você não vai voltar mais para aquela rota. Lembra da estrada que a gente estava falando? Você errou ali uma vez. Quando você for ali naquele lugar, você nunca mais vai errar aquela entrada. Quando a gente vai em algum lugar pela primeira vez, facilmente a gente pode errar. A gente não conhece. Se a gente não tem a instrução, a gente erra. Quando a gente não tem a instrução da palavra sobre determinadas causas, determinados assuntos, determinadas áreas, a gente falivelmente erra. E por isso a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, a gente peca. E cada vez que a gente peca, a gente morre espiritualmente naquela área. Só que o Senhor já morreu por nós para nos dar vida. Então nós precisamos o quê? Confessar. Quem estava aqui acompanhando há um tempo atrás, vai lembrar que eu falei que o meu pai estava ministrando a palavra na ceia. E ele pediu, na hora da ministração, ele falou, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos nos preocupado com esse vírus do Covid, do coronavírus, mas nós não temos nos preocupado com um vírus muito mais maléfico, que é o pecado. Será que estamos contaminados por esse vírus? Nós precisamos aceitar a cura sobre nós que já foi liberada pelo sangue do Cordeiro e através da confissão dos pecados. E aí, qual é a consequência se nós fizermos tudo isso? O texto continua dizendo, eu ouvirei, então, então. A condição é se todas essas condições. Se vocês fizerem tudo isso, aí sim, eu vou ouvir dos céus. Você tem tido as orações ouvidas pelo Senhor? As suas orações têm sido respondidas? E quando eu anotava e relia isso, eu lembrei que essa semana eu ouvi de uma pastora. Olha, isso é sinal da resposta da sua oração. E eu glorifiquei a Deus. Porque às vezes a gente ora e a gente não sabe, não tem o retorno. Mas quando a gente tem o retorno de que nós oramos e aquela oração foi respondida, nós somos gratos a Deus porque os céus se abriram sobre nós e Ele está ouvindo as nossas orações. O texto continua, perdoarei os seus pecados. O arrependimento gera a conversão que vai conduzir ao perdão dos pecados por Deus. É necessário, Ele só vai nos perdoar se nós nos arrependermos e confessarmos e deixarmos. Você lembra que Jesus falou para uma mulher, cadê os seus inimigos? Cadê aqueles que estão te julgando? E ela fala que eles foram e ele diz, eu também não te condeno.
vai e não peques mais. A orientação é: vá e não peques mais. Confesse e deixe o pecado. E aí ele termina dizendo: então eu sararei a sua terra. A oração, ela tem o poder de mudar uma nação. E é isso que a gente tem feito, orado pela nossa nação. A oração, ela tem o poder de mudar uma cidade, um estado. Mas lembra que o primeiro tópico que nós falamos foi: quem é essa casa de sacrifício? Essa casa de sacrifício somos nós. Então a oração e essa reversão, ela tem o poder de sarar a terra que somos nós. Quando nós agimos de acordo com 2 Crônicas 7, 13 e 14, é possível que tudo isso aconteça em nós. Nós seremos sarados e teremos autoridade para exercer o nosso sacerdócio, sarando também a nossa terra. Deus escuta o homem que está disposto a mudar. O texto termina, né? E sararei a sua terra. E no 15 diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Queridos, isso aqui não é de um templo. Deus estava falando tipologicamente para Salomão assim: eu quero habitar em casas, não em templos feitos por mãos de homens. Eu quero que vocês entendam que eu quero habitar em você. E a partir do momento que você agir assim, eu vou estar no seu meio, eu vou responder a sua oração. A gente precisa pensar: nós temos tido as nossas orações ouvidas? Senão, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos realinhar, nós precisamos confessar e deixar. E aí sim, nós precisamos entrar em conformidade à vontade de Deus. Interessante, né, que esse texto vai dizer que quando Salomão coloca ali o holocausto, ele desce com fogo do céu e consome o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor enche a casa. Você lembra sobre o batismo do fogo? Para que serve o batismo com fogo? Você já orou ou já cantou assim? Se você já orou e já cantou assim, você tem que entender que se o Senhor vier com fogo sobre você, ele vem para purificar. E ele vai queimar tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que vai com o vento, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que precisa ser purificado. Por isso ele vai vir com fogo e vai consumir. Ele veio com fogo e consumiu os holocaustos. Só que interessante que vai dizer, eu tô lendo o capítulo 7, verso 1. E acabando Salomão de orar, assim que Salomão acabou de orar e consagrou aquele local, ele desceu com fogo, consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que aconteceu depois? A glória do Senhor veio. Você quer ser a glória do Senhor habite em você? Você quer ser esse instrumento onde a glória vai passar por você? Porque veja, a glória ela não vem sobre nós com o objetivo de nos enaltecer. Não. A glória vem sobre nós quando todo esse processo acontece. Ela vem sobre nós depois que a gente tá ali, sabe? Dizem, né? Arroz de terceira, que já foi quebrado de tudo quanto é forma. Então, quando a gente já tá moído, traspassado ali, aí a glória vem. Sabe por quê? Porque quem já tá morto não tem como reclamar. O fogo, quando vem e consome, causa ali, churrasco. A carne vira churrasco. Então, a carne que vira churrasco não reclama. A carne que vira churrasco não se enaltece. A carne que vira churrasco, ela não se envaidece. A carne que vira churrasco, ela pode receber a glória. Porque a glória, ela vai ser retransmitida. Ela vai ser repassada a quem é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Jesus Cristo, nosso Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Amém, queridos? Eu precisava ministrar essa palavra. Talvez você ainda
tem assim alguma dúvida em relação a essa tipologia. E aí eu te recomendo a olhar lá no YouTube, você rever alguns vídeos, porque você vai conseguir entender. Nós somos a morada do Senhor. E quando esse texto não pode ser usado num contexto assim, vamos orar, vamos nos humilhar, o Senhor vai nos ouvir. Sim, vai. Mas a gente precisa entender a vontade dele e o porquê dele cerrar os céus, porquê dele enviar a peste. Porque nós precisamos reconhecer e nos reposicionar. Nós estamos há algum tempo já dentro de casa. Já deu tempo para a gente perceber quem realmente nós somos. Porque nós fomos colocados diante de nós mesmos. Todas as nossas mazelas aparecem nesse momento. É claro que tem dias que a gente acorda e não tá bem humorado, a gente não dorme bem. E isso é físico, ok. Mas isso revela o nosso interior. E a gente precisa combater isso. E a gente precisa ser recolocado ao lugar que é nosso de origem. Nós precisamos nos posicionar. O melhor lugar para a gente estar é debaixo dos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe. Debaixo dos pés do Senhor, não. Aos pés do Senhor. Perdão, vou corrigir aqui porque eu falei errado essa frase. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Ou seja, rendido, prostrado diante do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que nós continuemos nessa caminhada em busca da santificação, em busca de crescimento com o Senhor, de ouvirmos a voz do Todo-Poderoso e reagirmos conforme a palavra que Ele está liberando sobre nós. Amém? Amém. Deus abençoe, querida. Queridos, deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Alguém... Sim, expressamos do lado de fora o que nós temos do lado de dentro. Bom dia. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Depois eu vou ler os comentáriozinhos direitinho, tá bom? Vamos orar? Vamos orar para terminar. Pai, graças nós te damos. Ações de graça e louvor, Senhor, por essa palavra, por essa ministração. Trabalhe em nós, Senhor, tudo aquilo que precisa ser trabalhado. Molda-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Nos dê um espírito, Senhor, quebrantado. Um espírito, Senhor, de contrição, para que nós possamos nos arrepender. Nos dar uma cerviz, Senhor, maleável, não uma dura cerviz, onde nós podemos nos prostrar diante do Senhor e reconhecer aonde nós erramos, aonde nós falhamos e aonde nós precisamos voltar ao caminho, Senhor. Nós somos teus, nós precisamos de ti, nós reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nós reconhecemos que teu é o governo, o poder e a glória para todos, sempre e sempre. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre a nossa casa, reina sobre a nossa família, reina sobre a nossa vontade, reina sobre o nosso querer, reina sobre os nossos desejos, Deus. Reina sobre a nossa cidade, reina sobre o nosso estado, reina sobre o nosso Brasil, reina, Senhor, sobre todo mundo. Porque o Senhor o constituiu, foi o Senhor que o criou e Ele é teu. Nós somos teus. A tua palavra diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Somos teus, Deus. Graças nós te damos. Obrigada, Senhor, mesmo pela tua palavra de correção, porque o Senhor só corrige ao filho que ama. E nós, Senhor, como filhos que também te amamos, agradecemos pela correção e nos submetemos a ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã, 11 horas, aqui de novo. Fica na paz.